O mercado da bola no Brasil, que estava meio quieto, parece que pode pegar fogo a qualquer momento. E tudo por causa de uma frase. Uma declaração do presidente do Fluminense, o Mathis Montenegro, que colocou um ídolo da torcida bem no meio de uma possível briga com o Palmeiras. Exatamente. E o mais curioso é que isso não é um boato, uma especulação de bastidor, né? A gente está com a transcrição da entrevista coletiva na mão. A estratégia foi dita ali, publicamente. É quase um jogo de xadrez à luz do dia. Perfeito. Então é essa a nossa missão aqui. A gente vai mergulhar fundo nessa história, nos detalhes, vamos analisar o que o presidente disse, o que é essa tal de cláusula de preferência envolvendo John Arias e, claro, o que isso significa para o futuro de todo mundo. É aquela novela que a gente já conhece, né? O jogador que vai para a Europa, o time de lá não tá bem e os clubes daqui já ficam de olho para trazer de volta. Só que essa novela tem um detalhe, um plot twist, que é esse direito que o Fluminense tem na mão. E isso muda tudo. Ok, então vamos começar a montar esse cenário. A peça principal, claro, é o John Arias. Hoje ele tá no Wolverhampton, lá da Inglaterra. E esse interesse do Palmeiras não é novo. O material que a gente tem deixa claro que o Verdão já tinha tentado contratar ele lá no começo de 2025, antes dele ir pra Europa. Sim, é um desejo antigo. E essa insistência do Palmeiras é que meio que força a mão do Fluminense. O gatilho de tudo é essa entrevista do Matheus Montenegro. Ele podia ter dado uma resposta padrão, né? Não comento especulações. Mas ele fez o contrário. Ele usou o microfone como uma arma. Exato. Uma ferramenta estratégica. Ele mandou um recado direto. Pra quem? Pro Palmeiras. Pra torcida do Fluminense. Pra todo mundo. E aí que tá a inteligência da jogada. Primeiro pro Palmeiras, ele avisa, olha, eu tô vendo o movimento de vocês, mas o caminho não tá livre. Segundo, pra torcida dele, ele acalma. Fiquem tranquilos, não vamos deixar um ídolo ir pra um rival assim. A gente tem um plano. A citação exata dele é a chave. No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência. Temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência. Nosso planejamento é por exercer. Isso é muito forte, é quase uma promessa. Mas tem uma segunda parte, né? Ele dá uma recuada estratégica. Aí é que tá o pulo do gato. Logo depois ele fala, não posso garantir que vamos exercer. Não sabemos o valor, mas estamos nos planejando para isso. Olha que movimento. Com a primeira frase, ele agrada a torcida, ele marca a posição. Com a segunda, ele protege o caixa do clube. Ele não tá assinando um cheque em branco. Entendi. Ele tá dizendo, eu quero, mas não a qualquer custo. Exatamente. Eu tenho o direito, eu quero usar, mas não vou entrar em leilão de maluco. É uma forma de forçar o Palmeiras a mostrar as cartas primeiro. Então é quase um blefe. Eu diria que é um blefe com fundamento. Ele tem a carta na manga, que é a cláusula, ele só não sabe ainda se o valor para usar essa carta vai compensar. Agora o Palmeiras tem que fazer a proposta e dizer qual o valor do jogo. O Fluminense basicamente disse, eu tenho um trunfo e agora espera a aposta do adversário. Certo. Essa cláusula de preferência, então, é o tal trunfo. Pro pessoal que não é do direito esportivo, como é que isso funciona na prática? Se o Palmeiras chegar amanhã com uma proposta pro Wolverhampton, o que acontece? É bem simples, na verdade. Vamos supor que o Palmeiras ofereça, 15 milhões de euros pelo Arias. O Wolverhampton gosta da proposta, aceita. Nesse momento, antes de assinar qualquer papel com o Palmeiras, eles são obrigados, por contrato, a ligar para o Fluminense. E dizer, olha, tenho aqui uma oferta de 15 milhões nessas condições. Vocês querem igualar? Isso. Eles têm um prazo, que está no contrato, para dizer sim ou não. Se o Fluminense diz, sim, a gente cobre os 15 milhões nos mesmos termos, a preferência é dele. O Arias voltaria para o Fluminense. Se o Fluminense diz não, obrigado, esse valor está muito alto para a gente, aí o caminho fica livre para o Palmeiras fechar. Então o Flu não pode vetar a venda, mas pode atravessar o negócio. E um ponto importante que o material traz é que até aquela declaração não tinha chegado nenhuma proposta oficial. Nenhuma, ele está se antecipando. É um movimento preventivo, xadrez puro. Ele está posicionando as peças para controlar o jogo antes mesmo de ele começar de verdade. Mas e no meio dessa briga de cachorro grande, tem o jogador, o John Arias. Como ele deve estar vendo essa disputa toda lá da Inglaterra? Esse é o fator humano, né? Que a gente às vezes esquece. E o contexto dele lá é fundamental para entender por que voltar ao Brasil seria tão interessante. Ele foi vendido em julho de 2025, não faz tanto tempo, e a situação do time dele, o Wolverhampton, é desastre. Os números que a gente tem aqui são pesados. Lanterna do campeonato, só 7 pontos em 21 jogos, é quase um rebaixamento anunciado. Exato. Para um jogador de 28 anos, titular da seleção colombiana, é muito frustrante. É um desperdício de talento jogar num time que só perde. E tem a Copa do Mundo no horizonte, né? Jogador desse nível precisa de vitrine, precisa estar disputando o título confiante. E um time na lanterna da Premier League não oferece nada disso. Pelo contrário, né? Pode até prejudicar o status dele na seleção. Sem dúvida. Uma coisa é ser o craque do Fluminense campeão da Libertadores, outra coisa é ser um jogador de um time quase rebaixado na Inglaterra. A percepção muda. Então a chance de voltar para o Brasil, para um Palmeiras que é uma máquina de ganhar, ou para o Fluminense, onde ele é ídolo, deve ser muito atraente para ele. E isso tudo nos traz para as consequências imediatas. Com essa declaração do Montenegro, o que muda na prática a partir de agora? Bom, para o Palmeiras, a negociação ficou mais difícil e mais cara. O fator surpresa já era. Agora eles sabem que não negociam só com o Wolverhampton. Indiretamente, eles negociam contra o Fluminense também. O que pode até fazer o Palmeiras inflacionar a própria proposta para tentar tirar o Fluminense da jogada. Exato. Eles podem pensar o jogador vale 15, mas vamos oferecer 18 porque o Flu não chega nisso.
é um risco. Já para o Fluminense, a vantagem é de posicionamento. Mostra força, acalma a torcida e joga a pressão toda para o rival. E tem o terceiro time nessa história, o Wolverhampton. Para eles, essa briga deve ser ótima. É o melhor cenário possível para quem vende. Eles estão sentados, só assistindo a dois gigantes do Brasil disputando publicamente o jogador deles. Cada notícia, cada declaração valoriza o passe. A tendência é que o preço final seja maior do que seria com um clube só interessado. Ok, o cenário tá bem claro. E daqui pra frente, o que a gente precisa ficar de olho para saber o final dessa história? O passo 1, o mais importante, é a proposta oficial do Palmeiras chegar na mesa do Wolverhampton. Sem isso, tudo ainda é especulação. E se essa proposta vier e for aceita? Aí vem o passo 2, a notificação formal para o Fluminense. Quando esse e-mail chegar lá nas Laranjeiras, aí o jogo começa para valer. E essa decisão nos leva para o passo 3, que é... O dinheiro. Sempre ele. O valor da proposta. É esse número que vai dizer se o planejamento do Fluminense era real ou se era só discurso. Uma coisa é falar que quer cobrir. Outra é ter o caixa para competir de fato com o poderio do Palmeiras hoje. Então, o que a gente tem não é um simples rumor de mercado. É um jogo de xadrez mesmo. De um lado, o poder financeiro do Palmeiras e um interesse que vem de longe. Do outro, o Fluminense usando uma ferramenta de contrato e o apelo emocional de um ídolo. E no meio disso tudo, o John Arias. Um jogador de seleção, com uma Copa do Mundo pela frente, avaliando qual projeto é melhor para a carreira dele. A decisão dele vai depender de quem vai oferecer a melhor combinação de dinheiro, projeto e, claro, de carinho. É uma história fascinante, com muitas camadas. A rivalidade, a estratégia, o mercado. Com certeza. E isso deixa uma reflexão para a gente que vai além desse caso específico. Até que ponto essas cláusulas de preferência de retorno protegem mesmo o clube formador? Ou será que na prática elas viram uma armadilha? Um mecanismo que só força o clube a entrar num leilão inflacionado por um jogador que já foi seu, sabe? Transforma um direito num fardo? É uma pergunta que fica no ar.